Go. Esqueci de olhar aqui. Vou brincar, conversar, apagar aqui. Olá pessoal, bem-vindo a essa terceira aula do mini curso. É um prazer estar com vocês aqui de novo. E mais uma vez, vamos aprender um pouquinho mais sobre verbos e 4 verbos da língua de sinais. Esses 4 novos verbos que vocês vão ver nessa aula de hoje vai ajudar a incrementar no conteúdo que vocês já têm da língua de sinais, vai ajudar vocês a terem mais conhecimento da língua de sinais e vocês vão ver as frases que vai ajudar vocês a terem um contato melhor com a Libras, como usar esses sinais na língua de sinais, como usar eles nas frases e como vocês podem usar eles no dia a dia de vocês aí, seja intérprete, seja um básico ou o nível que você esteja aí no idioma, ok? Os 4 sinais de hoje serão: primeiro, não comunicar. Segundo, conversar. Terceiro, pagar. Pagar. Quarto, quebrar. Então, primeiro, não comunicar. Lembra da aula anterior que a gente aprendeu a comunicar? Então, esse você já sabe. É a mesma coisa. A única diferença é que, em vez de você deixar assim, você vai colocar um atrás do outro e vai bater uma mão na outra. Não comunicar. Esse sinal aqui, para você aprender por associação, é como se você tem um meio de comunicação com alguém. Por exemplo, eu estou conversando com você. Só que quando nós não conseguimos conversar ou ter um diálogo, a conversa bate no meio do caminho. Ela não continua, ela não dá continuidade, ela bate no meio do caminho. Então, não comunicar. Ok? Como você usa esse sinal numa frase? Lembra da frase que a gente aprendeu sobre se comunicar com surdo? Uma outra frase sobre não comunicar. Ano que vem, Estados Unidos, viajar. Inglês, não sei. Não comunicar. Então essa frase você falou que vai viajar lá para os Estados Unidos. Como você não sabe inglês, qual é o resultado? Não vai haver comunicação. Você não vai conseguir se comunicar. Você pode usar ela também para quando você vai falar com um surdo. Se você está no início e está aprendendo, você pode falar assim: lá, surdo, sinais, eu não sei, não comunica. Ou você pode usar esse sinal quando você está conversando com alguém e a ideia que a pessoa tem é diferente da sua. É como se, por exemplo, você não concordasse com a pessoa. Então, quando você não concorda, fala assim: ó, nós dois não comunica. Então, às vezes as pessoas até têm aquele ditado, né? Que é difícil falar com aquela pessoa porque ela pensa diferente. Então, ó, a gente não se bate. Então, basicamente, esse sinal pode ser usado para isso também. Um outro sinal, o segundo agora, o segundo verbo que a gente vai usar, é o de conversar. Então, você vai fazer com a mão fechada, pode ser a esquerda ou a direita, tanto faz, com a mão fechada. E com a outra mão, nessa configuração de mão aqui, você vai rodar nas costas da mão, assim. Não faz com a letra M, tá, gente? Com a letra M pode confundir com marrom. Então é assim, ó. Conversar, rodando. Algumas pessoas usam esse conversar. Só que, gente, esse conversar aqui é um conversar de falar, é um conversar oral. Então, para mim, que sou ouvinte, vou falar com você, que é ouvinte, conversar. Porque a gente conversa falando. Um surdo, ele conversa falando? Não, se ele não for oralizado. Então, um surdo que não fala igual nós conversamos, ele usa libras, então ele vai usar esse sinal aqui de conversar. Então lá, surdo, eu conversar gosto. Ele, sinais, me ajuda. Já aprendemos uma frase aí com conversar. Então, com surdo, eu gosto de conversar. Então ele me ensina libras. Então, ao conversar. Lembre de não confundir. Terceiro sinal, terceiro verbo aí que você pode estar aprendendo hoje, que você vai aprender hoje e você vai ver ele no contexto. É o verbo pagar.
Pagar. Compramos muita coisa. Precisamos pagar. Qual o sinal que a gente usa? Pagar. Então, mão aberta. Configuração de A. Você vai usar o dorso da mão. E você vai bater. É como se você estivesse dando um soquinho na mão, assim. Mas você vai fazer esse movimento. O A fica perto de você. E você bate ele assim. É como se você estivesse com o dinheiro aqui na mão, segurando o dinheiro. E você dá o dinheiro para a pessoa. Você está pagando a pessoa. Pagar. Esse sinal aqui para você usar ela numa frase. Esse sinal numa frase. Então você pode falar assim. Ontem, shopping fui. Roupa, comprar. Mês que vem, pagar precisa. Então, ó, mês que vem, pagar. Pagar precisa. Esse pagar aqui é só para questão financeira. Alguns ditados que nós, ouvintes, usamos muito, de você vai me pagar caro. Então, você não vai falar você me pagar caro. Não se usa esse sinal para isso. Esse pagar caro é uma metáfora. Depois a gente vai passar aí para vocês, acompanhem aí no canal, sobre a diferença de metáfora para português e para a língua de sinais. No canal aí do YouTube, acompanha a gente, vai ter um videozinho lá também explicando sobre isso. Então, pagar só para questão financeira. Pagar. Próximo sinal, quarto sinal aí, quebrar. Sinal de quebrar. Você vai usar a letra S com as duas mãos do alfabeto manual, vai juntar elas assim e fazer esse movimento. Quebrar. É como se você tivesse, vamos usar aqui um exemplo, né? Tá com uma caneta ou um lápis, então você segurou de um lado, segurou de outro e quebrou. É claro que eu não vou quebrar a minha caneta, né? Então, ó, quebrou. Esse sinal numa frase, você pode usar ele para qualquer quebrar, qualquer situação que você for usar a palavra quebrar. Então, se você pode falar assim, casa, dentro, filho, bola, brincar. Jogou, vaso, bateu, cair, quebrou. Nessa frase você usou o sinal de quebrar no final, porque o vaso caiu, aí você já vê ele todo quebrado lá no chão. Então, quebrou. Você usou também um classificador, que é o classificador de bater. Então tem o bater de briga, vai bater em alguém, e tem o bater de que, no caso da frase, a bola bateu no vaso. Então você fez o classificador de vaso, então você desenhou o vaso. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre classificadores no canal lá do YouTube. Ó, o vaso. E a bola bateu. Então uma mão aqui, você simula uma bola. Aqui é o vaso, bateu. Caiu. Então você simulou o vaso caindo. Isso são classificadores. Vai ajudar aí no entendimento da frase. Então, casa, dentro, filho, né? Bola lá brincou, jogou, bateu. Então no vaso lá bateu, caiu. Qual foi o resultado? Quebrou. Então sinal de quebrar. Você pode usar também esse sinal para se alguém quebrou a perna. Aí você aponta, por exemplo, o braço quebrou, quebrou. Aí você aponta para a perna, quebrou. A costela quebrou. Então você pode usar para isso também. Esse sinal é usado para várias formas aí da palavra quebrar. Gostaram da aula de hoje? Então, se você gostou, tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima aula.